Olá, meu nome é Camila e eu queria te fazer uma pergunta. Você sabia que existem vários tipos de cansaço e que para cada tipo de cansaço tem um tipo de descanso específico? Pois é, eu não sabia disso. E quando eu descobri, isso fez muita diferença na minha vida. Por isso eu decidi compartilhar isso num vídeo que eu acho que pode ajudar outras pessoas também. Teve uma época que mesmo fazendo coisas que eu gostava, trabalhando com o que eu amava, dormindo 8 horas por noite, às vezes 9, eu estava me sentindo cansada. E eu não conseguia entender de onde vinha esse cansaço. Porque eu dormia, descansava, Dormia e achava, nossa, mas por que não está funcionando? Porque eu acordo cansada, porque eu acordo desanimada. E eu comecei até, inclusive, a estudar sobre o sono. Falei, eu vou tentar entender melhor. Será que a qualidade do meu sono está ruim? Comecei a me atentar para a hora que eu desligava o celular. Ia ter outros cuidados de higiene do sono. E mesmo assim, eu sempre acordava cansada. Sempre acordava, passava o dia meio desanimada. Eu não estava entendendo de onde vinha esse cansaço. Eu cheguei a cogitar anemia ou alguma outra doença, alguma coisa. Eu falei, gente, eu vou pesquisar, porque não é possível. Então eu passava o dia meio arrastada, fazia as coisas assim meio mole, meio desanimada mesmo, sem energia. E não entendia o que estava acontecendo. E nas minhas pesquisas, nesses meus estudos, tentando entender, eu descobri uma coisa que fez muita diferença na minha vida, que existem vários tipos de cansaço e para cada cansaço existe um tipo de descanso diferente. Que fez assim na minha cabeça. Porque o que acontecia, na verdade, era que eu estava sempre com um tipo de cansaço e tentando descansar uma outra coisa que não estava cansada. O que eu tentava descansar, principalmente, era o corpo. E o que estava muito cansado, no meu caso, era a mente. Eu estava com um descanso mental e eu tentava um descanso físico. E não estava funcionando justamente por isso. Não é que, por exemplo, dormir não tenha nenhuma influência na mente, não é isso. Uma pessoa que não está dormindo ou que está dormindo mal vai ficar mais cansada mentalmente também. Mas só dormir não vai trazer o nosso descanso mental necessário, o que a gente precisa. Eu não sabia disso, então eu falava, nossa, mas eu não tô nem com sono, porque eu tô me sentindo tão cansada. E, na verdade, porque eu estava me exigindo muito do mental e não trazendo descansos mentais para o meu corpo, para a minha mente. E aí você vai me dizer, mas Camila, eu já notei que o meu cansaço mental é diferente do físico. Eu vou descansar sabendo que eu tô indo descansar minha cabeça. Aí eu ligo a Netflix e fico assistindo um filme ou sento para ler um livro. Pois é, o que a maior parte de nós não percebemos é que o que a gente pensa que é um descanso, na verdade, só está aumentando o nosso cansaço. Por quê? Na maior parte das vezes, assistir uma série vai fazer com que a sua mente trabalhe, porque você está ali prestando atenção e acompanhando aquilo ali. Você está fazendo um esforço para acompanhar aquilo que está sendo passado para você, para reter, para entender. Então você está fazendo um esforço mental. A mesma coisa quando você está lendo um livro. Você está fazendo um esforço de entender aquilo ali, então você está cansando a sua mente. A maior parte dos descansos que a gente está habituado a procurar na nossa rotina, na verdade não correspondem ao cansaço que a gente tem, ao que a gente precisa descansar. Então, o que aconteceu muitas vezes comigo é sair do escritório cansado e falar, não, hoje eu quero relaxar, hoje eu vou descansar minha cabeça. Fazer uma comida e sentar para ver Netflix. E ficava até a hora de dormir praticamente. E aí eu ia dormir, no outro dia acordava cansada, porque minha cabeça ficou trabalhando. A minha cabeça ficou trabalhando depois que eu saí do escritório, eu dormi e fiquei processando ainda aquelas novas informações, que eu recebi lá assistindo a Netflix. No outro dia eu estava cansada, porque eu não descansei. Descansei uma parte do sono, mas não o que eu precisava. Eu não trouxe o descanso que eu estava precisando. Então, isso é muito importante, porque se a gente não sabe o cansaço que a gente tem, e a gente não sabe que descanso a gente precisa fazer, a gente está sempre cansado, está sempre desanimado, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja mentalmente. Nós temos vários tipos de corpos, várias formas de existência, e cada uma precisa de um tipo de descanso. E a coisa mais interessante, eu acho, que eu descobri nesses estudos é que, normalmente,
o descanso de um corpo é o exercício do outro corpo. Isso eu achei fantástico. Então, por exemplo, se eu estou com a mente cansada, uma forma de eu descansar a minha mente é fazendo um exercício físico, cansando o meu corpo. Uma outra forma de eu descansar a minha mente é lavando uma louça ou fazendo alguma outra tarefa doméstica que não me exija pensar muito, né? Uma tarefa simples, uma tarefa leve, que tome um tempinho ali. Enquanto eu estou naquela tarefa ali, eu estou descansando o meu mental, ainda que eu esteja pensando. Mas eu não estou desenvolvendo uma tarefa intelectual, então eu descanso a mente. Outra forma de descansar o corpo mental, de descansar a nossa mente, é, por exemplo, fazendo uma ligação para uma amiga querida, uma videochamada, conversando, tirando um tempinho para conversar com uma pessoa que é divertida, que é leve, que a gente tem carinho, porque aquilo ali a gente está trabalhando o corpo emocional. E com isso a gente está descansando o mental. É por isso que quando a gente encontrava pessoalmente com as nossas amigas antes da pandemia, a gente saía se sentindo renovado. Porque ali a gente estava fazendo um descanso de outros corpos e exercitando um corpo, um determinado corpo. Então aquilo ali traz uma coisa gostosa, né? A gente está descansando, a gente está renovado. Tem o seu papel, tem a sua importância. E se a gente está querendo descansar a mente, essa é uma forma fantástica que faz muito bem. Se você nunca tinha ouvido falar em tipos de descanso e está achando super interessante, já dá o seu like aí no vídeo e vamos continuar. Bom, depois que eu descobri isso, muita coisa mudou. Porque agora eu sei que eu preciso ficar atenta ao tipo de cansaço. Eu preciso prestar atenção para descobrir qual cansaço que eu tenho para poder trazer o tipo de descanso que eu preciso. Isso pode parecer muito assustador no primeiro momento, mas depois que a gente vai entrando no ritmo, isso fica um pouco mais automático, mais fácil de ser feito. E principalmente, a gente renova nossas energias com muito mais facilidade e com muito mais constância. Justamente porque a gente sabe o que fazer, o que precisa fazer para renovar elas. E o que antigamente, para mim, era um dia que eu passava arrastada e sem entender porquê, hoje eu consigo inserir ao longo do dia momentos de descanso para o que eu acho que está precisando ser descansado. Então eu tenho um momento do descanso espiritual, do que eu sei que vai me ajudar a recuperar aquela minha energia nesse sentido. Eu tenho o meu descanso físico, que eu sei que vai recuperar a minha energia física, eu tenho meu descanso mental que vai me recuperar. Então, ao longo do dia ou ao longo da semana, eu vou intercalando esses momentos e vou me sentindo sempre viva, vou me sentindo descansada, vou me sentindo envolvida com a minha existência. Porque eu estou atenta a tudo que eu preciso, eu estou atendendo as minhas necessidades. Eu acho até que, inclusive, um pouco do que a gente chama, ou muito, do que a gente chama de amor próprio tem a ver com isso, de atender as nossas próprias necessidades, de aprender quais são as nossas necessidades. Bom, vamos recapitular o que eu falei até aqui no vídeo. Eu vivia muito cansada e não entendia por quê. Já que eu fazia aquilo que eu gostava, eu dormia bem, não tinha por que eu me sentir tão cansada e tão desanimada. E aí, tentando entender o que estava acontecendo comigo, lendo sobre sono, estudando sobre várias coisas, eu acabei descobrindo que existem vários tipos de cansaço e vários tipos de descanso. E contei aqui que a forma que a gente tem de descansar normalmente não corresponde ao descanso que a gente precisa. Porque a gente pensa que o descanso mental, que é o que a maioria de nós precisa com mais constância, a gente vai descansar assistindo TV. E, na verdade, a gente está ficando cada vez mais cansado. Então eu sugeri algumas formas de você fazer esse descanso mental. Se você não anotou, acho que é uma boa hora de pegar um papel e anotar aí. Por exemplo, fazendo uma atividade física, lavando uma louça ou alguma outra atividade doméstica leve e tranquila, que você já faça no modo automático, ligando e conversando com uma amiga. Essas são 3 formas de você descansar o seu corpo mental. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, compartilha para chegar em mais gente. Beijo e até a próxima.